Tudo bem com vocês? Vamos a minhas tralhas aqui. Amém, glória a Deus. Pessoal, as vagas do Shine já acabou. O Ministério de Mulheres da igreja é assim, eu não posso nem... acabou. Eu falo hoje, acabou. Então, da próxima vez, você que ficou de fora, seja mais rápida, minha irmã. Eu queria te convidar a você se colocar de pé e abrir comigo a palavra do Senhor no livro de 2 Coríntios, capítulo 3. Esse microfone, você quer que troca? Porque ele tá falhando? Tá tudo bem? Tá. 2 Coríntios, capítulo 3. Meus irmãos, orem por mim hoje. Porque eu acordei hoje com dor de garganta, só porque eu ia pregar. E estou começando a ficar resfriada, então me ajudem aí em oração, me ajudem a pregar hoje. Talvez eu não grite tanto. Hoje. Eu nem ia cantar na hora do louvor. Falei, não vou cantar para eu reservar minha voz, né? Só que quem aguenta? Ninguém aguenta. Eu cantei. Então valorizem as vozes de vocês e cantem bem alto, gritem mesmo. Na presença do Senhor há júbilo, né? Onde tem silêncio e morte é no cemitério, mas na presença do Senhor ali há júbilo, cânticos o tempo todo. Pega a sua Bíblia, deixa ela marcada aí em 2 Coríntios capítulo 3, levanta ela comigo e vamos fazer a nossa confissão de fé. Amém? No 3. 1, 2, 3. Essa é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. E eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocada pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, que o meu coração está receptivo e que eu estou pronta para receber da incorruptível, indestrutível e sempre viva semente da palavra de Deus. E eu nunca mais serei a mesma. Nunca, nunca, nunca. Em nome de Jesus, amém. Abraça a sua Bíblia, vamos orar mais uma vez. Pai, muito obrigada pela oportunidade de estarmos hoje aqui na sua presença, Deus. Nós sabemos que esse acesso é privilegiado. Por isso, Senhor, que nessa noite, apesar das minhas limitações, que a sua palavra ela venha cumprir o propósito ao qual ela será lançada. Se for exortar, que assim seja. Se for consolar, amém. Tire, Pai, as escamas dos nossos olhos, desobstrua os nossos ouvidos espirituais. Em nome de Jesus, fale conosco através da sua palavra, pois é ela que é a verdade, é ela que liberta e é ela que traz fé. Nós choramos agradecendo em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu não vou ler na minha Bíblia física, porque eu quero ler na mesma versão do projetor, que provavelmente é NAA, e que é uma versão mais simples da gente entender, para a gente conversar um pouco sobre esse texto. Então vamos lá, 2 Coríntios, no capítulo 3. Nós vamos ler o capítulo 3 completo, é um capítulo pequeno. E ele começa falando assim: estamos começando outra vez a recomendar a nós mesmos? Ou será que temos necessidade, como alguns, de entregar cartas de recomendação para vocês ou pedi-las a vocês? Vocês são a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. Vocês manifestam que são cartas de Cristo, produzida pelo próprio ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isso é, nos corações. E é por meio de Cristo que temos tal confiança em Deus, não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa capacidade vem de Deus, o qual nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fixar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, ainda que fosse uma glória que estava desaparecendo, como não será de maior glória o ministério do Espírito?
Porque se o ministério da condenação teve glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça. Pois, neste particular, o que era glorioso já não tem mais glória diante da glória atual, que é muito maior. Porque se o que estava desaparecendo teve a sua glória, muito mais glória tem o que é permanente. Tendo, pois, tal esperança, agimos com muita ousadia. E não somos como Moisés, que punha um véu sobre o rosto, para que os filhos de Israel não pudessem fixar os olhos no fim daquilo que estava desaparecendo. Mas a mente deles se endureceu. Pois, até o dia de hoje, o mesmo véu permanece sobre a leitura da antiga aliança. Não foi tirado, pois só em Cristo ele é removido. Mas até hoje, quando Moisés é lido, o véu está posto sobre o coração deles. Quando, porém, alguém se converte ao Senhor, o véu é tirado. Ora, este Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor? Aí a liberdade. Último versículo. E todos nós, com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, que é o Espírito. Amém? Glória a Deus, pode se sentar. Meus irmãos, que passagem maravilhosa. Sempre quando nós vamos interpretar uma passagem, uma perícope dessa, à luz da teologia, é importante a gente estipular alguns pontos principais para que a gente tenha a compreensão total do texto. E hoje a gente vai fazer a exposição desse texto e a aplicação. Mas para que a gente consiga entender de fato, eu achei um pouco confuso o texto, eu não sei vocês, mas a primeira vez que eu li, eu pensei assim, meu Deus, eu nunca fui alfabetizada. Mas depois que a gente vai entendendo, as coisas vão ficando mais claras. E alguns pontos importantes para nós entendermos sempre, quando nós formos ler as Escrituras, para a gente ter uma compreensão melhor do que ela está falando, alguns pontos importantes a gente pensar quem está escrevendo, para quem está escrevendo e por que está escrevendo aquilo. Essas três respostas, elas vão te trazer a interpretação total daquele texto e provavelmente a aplicação perfeita para a sua vida. A primeira resposta para a nossa pergunta de quem está escrevendo é o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo foi aquele que escreveu a igreja de Corinto. Ele é aquele que era perseguidor de cristãos e se converteu ao evangelho. Ele era fariseu por excelência, mas depois teve um encontro com Cristo. E o apóstolo Paulo se tornou um dos maiores escritores do Novo Testamento. Ele foi um mártir e ele amava Jesus. Ele estava escrevendo lá para a igreja de Corinto. Corinto era uma cidade. Aquele povoado ali era bem famoso, inclusive. E naquela cidade bem badalada havia uma igreja. Porque você pode ter uma certeza, aonde quer que a gente vá, a igreja de Cristo estará lá, vencedora e vitoriosa. A igreja de Cristo é vitoriosa. Nós não podemos nos esquecer disso. E aonde quer que nossos pés toquem, ali a igreja de Cristo está tocando. Ali o reino está se movimentando. E naquela cidade, gente, ela tinha uma característica muito especial. Que enquanto eu contar as características aqui para vocês, eu tenho certeza que na mente de vocês vão fazer ligação com uma cidade aqui do Brasil que tem mais ou menos as mesmas características da cidade de Corinto. E essas características explicam o porquê Paulo estava falando isso para aquele povo. Corinto ficava numa localização muito estratégica. Todas as pessoas que queriam fazer comércio, venda, negócios entre o reino do norte e o reino do sul, a região do norte e a região do sul, ela tinha duas escolhas. Ou ela atravessava por um lugar mais perigoso e mais longe, ou ela descia por um corredor que se passava na cidade de Corinto. Então, Corinto era uma cidade com uma localização privilegiada, onde as pessoas passavam ali negociando, passavam ali com dinheiro, passavam ali com influência, com status e com poder, pois elas estavam ou indo vender ou indo comprar alguma coisa. E muitas pessoas começaram a se estabelecer ali na cidade de Corinto.
E aquela cidade começou a se tornar um polo de negociações, um polo empresarial. E as pessoas começaram a enriquecer, os estrangeiros começaram a fazer morada em Corinto, porque era um lugar próspero e era um lugar estratégico para network. E onde que a gente pensa imediatamente no Brasil? É como se fosse a cidade de São Paulo. Todo mundo que fica famoso, gente, vai para São Paulo. Todo cantor que fica famoso vai para São Paulo. Todo ator que fica famoso se muda, influencer, e vai começar os negócios em São Paulo. Porque São Paulo é onde tudo acontece. E Corinto estava dessa forma. Era ali onde tudo acontecia. Então era um lugar de status, um lugar de poder. Quem morava ali queria fazer negócio. Quem morava ali queria enriquecer. E Paulo ele introduz esse texto de 2 Coríntios 3 falando algo muito interessante para os irmãos. Gente, será que é necessário, versículo 1, nós temos aqui cartas de recomendação? É necessário nós termos carta de recomendação entre nós? É necessário que eu me apresente a vocês com cartas de recomendação? É necessário que vocês se apresentem a mim com cartas de recomendação? E por que isso, meus irmãos? Porque lá em Corinto, lembra que é uma cidade badalada, que é uma cidade onde tudo acontece? Gente, o que estava acontecendo na igreja? Isso começou a afetar a igreja. As pessoas chegavam na igreja, na Lagoinha Boa Esperança, com uma carta de recomendação escrita assim: eu sou mestre, eu sou apóstolo, eu sou teólogo experientíssimo, eu sou aqui da cidade de Corinto, sou rico, eu tenho influência, eu tenho posses, eu tenho poderes. E as pessoas começavam a se recomendar através daquelas cartas de recomendação. E quem pegava aquela carta olhava e falava assim: nossa, o cara tem currículo Lattes, o cara tem porte de artista, vem aqui, semideus, toma aqui um culto da minha igreja, pode me pastorear a minha nação inteira, pode pastorear minhas ovelhas, pode cuidar dos meus filhos, vem aqui, pelo amor de Deus, fica aqui nessa igreja aqui, dá seu dízimo aqui nessa igreja aqui. Só que Paulo, ele começa a refutar isso, desde o versículo 1. Ele fala: eu sei, igreja de Corinto, que a mentalidade da onde vocês estão inseridos é uma mentalidade que precisa de carta de recomendação, que precisa de reputação, mas não é sobre isso que as Escrituras falam. As Escrituras nos chamam para uma responsabilidade, onde nós somos a carta de recomendação. Ei, igreja de Corinto, eu sei que vocês estão tendo que escolher dentre vocês quem é verdadeiro e quem é falso. Eu sei que tem chegado aí muitas cartas de recomendação. Até hoje algumas igrejas trabalham dessa forma. Mas a verdade é que tem boa aparência, tem boa intenção, mas não tem verdade. A verdade é que essas cartas de recomendação, elas estão sendo uma muleta. E nós utilizamos na nossa vida espiritual, na nossa convivência de igreja, na nossa caminhada, as cartas de recomendação da vida para nos recomendar, já que a nossa vida não afirma isso. Pensa comigo, uma carta de recomendação na nossa vida, meu irmão, ela pode estar tentando afirmar uma coisa que a gente na verdade não é. Quem precisa de recomendação, na verdade, nem é. Quem precisa se afirmar muito, na verdade, nem é. Porque quem é não precisa de afirmação. Por isso que a gente sempre desconfia, né, gente? De quem dá uma de muito espiritual, de muito santo. Olha, eu sou pastora aqui na igreja, Deus me perdoe, mas sim, eu me incomodo com santíssimas pessoas, porque nós somos humanos. E todas as vezes que eu faço uma entrevista pastoral com as irmãs, eu encerro a entrevista assim: olha, eu já estou te pedindo perdão. Aí elas: por quê? Porque em um momento eu vou te magoar, em algum momento eu vou te decepcionar, eu querendo ou não, porque nós somos humanos. Mas, quando nós usamos uma carta de recomendação, que Paulo está chamando a nossa atenção, para fingir ser o que a gente não é, para nos dar acesso a lugares que não são para nós estamos utilizando isso como uma muleta na nossa vida. A vida cristã, ela se torna uma performance. O que pode ser a minha carta de recomendação? A minha carta de recomendação pode ser esse lugar aqui, ó, o púlpito.
Eu tiro uma foto aqui na igreja, eu tô me gravando ali. Eu pego essa pregação, posto lá nos meus stories, e aí todo mundo vai ver e vai falar, nossa, cara, ela é crente mesmo, ela até prega na igreja. E às vezes eu nem sou tanto assim. Quem garante, gente? Quem garante? Só o Espírito Santo pode nos testificar todas as coisas. Só o Espírito Santo pode transformar a nossa vida. Não existe carta de recomendação que possa fazer a obra na nossa vida como o Espírito Santo é capaz de fazer. A carta de recomendação pode ser os nossos cargos na igreja, a nossa posição na sociedade. O meu cargo chega antes de mim. Cara, tem gente que chega na igreja e fala assim, que não sei o quê, porque eu era pastor lá na outra igreja, não sei o quê, e aí que dia que eu vou poder pregar aí? Porque já é a carta de recomendação que ele já está trazendo aqui pra gente. E a gente começa a nos validar através de cargos e de posições e de dons. Às vezes eu sou maravilhosamente profética, e isso vai tornando uma carta de recomendação. Em que estamos buscando validação para sustentar uma identidade que nós não temos? E Paulo, ele confronta essa verdade. Quando ele vira para eles, gente, ele é cirúrgico. Paulo vira para eles e fala assim, ei, a carta que o mundo está lendo não é a carta de recomendação que você escreveu, mas é a carta viva que você é no seu dia a dia. E Paulo vira para eles lá no versículo 2. Vocês são a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. Engana-se, gente, quem pensa que o altar de uma igreja pode nos santificar. Pelo contrário, ele pode nos complicar. Porque uma coisa é a pessoa ver a gente aqui, outra coisa é a pessoa ver a gente lá fora. Uma coisa é o que a gente pode disfarçar aqui, outra coisa é a vida real, dentro da nossa própria casa. E ele começa a falar, ei, o mundo está lendo vocês. Vocês são a própria carta em que o mundo está lendo. E esses dias aconteceu algo comigo relacionado a isso que me entristeceu muito. Porque eu estava em um lugar, eu fui fazer um determinado procedimento, e aí a pessoa estava lá conversando comigo e me contou uma história. Falou, olha, chegou aqui para mim uma cliente, e eu estava conversando com essa cliente, e eu estava falando para essa cliente eu lá na igreja. E eu, poxa, que legal, bacana. E aí eu falei para essa cliente, cliente, vamos lá, sabe? Até a fulana que você conhece é lá da minha igreja, sabe? Eu sei que ela trabalha com você. Então assim, a gente ia adorar te receber lá. Eu, ela e toda a igreja. A mulher olhou para ela e falou assim, é o quê? A fulana é da tua igreja? Deus me livre. Não vou nessa igreja, não. Fulana, você não sabe como que ela é lá no meu trabalho. Ela arruma briga com todo mundo, encrenqueira, chata, mal-humorada, cara, pirracenta. Gente, isso aconteceu comigo, a pessoa me contando, há semanas atrás. Eu não vou na tua igreja. Por quê? O mundo está lendo a carta dessa pessoa. Às vezes a gente olha para a igreja e fala assim, poxa, a igreja está vazinha, né? Não tem tanto visitante mais, está meio desanimado. Poxa, o pastor tem que fazer alguma coisa, a gente tem que fazer um evento, uma conferência. Será que a responsabilidade disso não está sendo a nossa mesma responsabilidade? Será que não é porque o mundo está lendo a gente de uma forma que não deveria? Que a gente está sendo uma carta erradíssima? Às vezes a gente olha para o lado e fala assim, poxa, a responsabilidade, a igreja tem que fazer alguma coisa. Que tal a gente ser uma carta viva que o mundo lê e que o mundo fala, eu quero beber da mesma água que essa pessoa bebeu. Eu quero tocar na mesma orla que essa pessoa tocou. Eu quero ter o mesmo encontro com o Jesus que essa pessoa encontrou. Qual tipo de carta as pessoas têm lido em nós? E para não ficar só no meu exemplo, gente, o apóstolo Paulo, ele nos traz o exemplo perfeito na continuação dessa mensagem. A partir do verso 3, ele começa a contar a história de Moisés. Ele fala assim, gente, seguinte, eu vou traduzir, né? Nova tradução linguagem de hoje, by Victoria.
Eu sei que a cidade de vocês gosta de status, eu sei que a cidade de vocês gosta de poder, mas ei, nós não vamos ler cartas de recomendação, nós vamos observar a vida das pessoas e nós vamos nos preocupar em sermos uma carta que o mundo está lendo, uma carta que mostra Jesus. Mas prestem atenção, porque tem um irmão nosso, lá do Antigo Testamento, que fez algo nesse sentido que nós não podemos copiar. Gente, babado, né? Porque a gente usa as pessoas do Antigo Testamento para dar um exemplo bom do que fazer, mas a gente também pode dar exemplo do que não fazer. E ele aponta lá, não precisa abrir porque a história é longa, mas depois você pode ler na sua casa. E ele aponta lá para o livro de Êxodo, no capítulo 34. Ele fala assim aqui, tinha um rapaz lá, gente, chamado Moisés. Quem aqui conhece a história de Moisés? Levanta a mão para mim, sinaliza. Amém, glória a Deus. Se torna muito mais fácil para a gente assim. Moisés foi aquele escolhido por Deus para libertar o povo do deserto, da escravidão da Babilônia. Moisés foi um homem que foi instruído pelo Senhor, teve um encontro sobrenatural com a presença do Espírito Santo de Deus. Moisés foi um homem, gente, que teve poucas experiências que a humanidade teve. Exemplo, conversar face a face com Deus, cara. Quem que a gente lê a Bíblia que teve um relacionamento tão profundo? Gente, Moisés, ele trocou ideia com Deus. Teve um dia que Deus queria matar o povo. Deus está virado com o povo. Moisés era parça, mas assim, íntimo de Deus. Moisés falou, Deus, você é louco, não compensa. E o que Deus fez? Deus voltou atrás. Deus não matou o povo depois que Moisés falou assim, Deus, esfria a cabeça. Gente, olha o nível. Vocês estão entendendo o nível de intimidade que eles tinham? Era desse cara que Paulo estava falando assim, olha, não faz tal coisa que ele fez. Moisés, esse cara que vivia face a face com o Senhor, ele tem um encontro com Deus, onde o Senhor entrega para ele as tábuas da lei. Gente, maravilhoso. Eu, como advogada, eu amo Êxodo, Levítico, nós estudamos isso, inclusive, na faculdade. Então, Moisés, o nosso primeiro legislador, nosso jurista, ele recebe aquelas tábuas, ele ficou lá no Monte Sinai, gente, aqui, ó, de frente com Deus. Deus falando com ele, ele escrevendo, eu não imaginei, assim, o nível de glória que foi isso. E a Escritura conta que Moisés, ele desce do Monte Sinai com as tábuas da lei. E as pessoas olham para o rosto dele e fazem... As pessoas começam a correr de Moisés. Porque o rosto de Moisés brilhava a glória de Deus. E as pessoas não entenderam o que era aquilo. As pessoas ficaram com medo daquilo. E elas começaram, dar no pé. Não, o que é isso? Olha o rosto dele. Ele está brilhando. Tá igual o Edward, de Crepúsculo. E aí ele fala assim, opa, tive uma ideia. Já que as pessoas estão com medo de mim, as pessoas não conseguem olhar no meu rosto, eu vou colocar um véu. Eu vou tampar, porque assim eu vou poder chegar perto das pessoas e vai estar tudo bem. E deu certo, gente. Olha só, o cara é um gênio. Ele colocou aquele véu e as pessoas não se incomodavam mais com a glória de Deus. Então o que ele fazia? Ele andava no meio do povo de véu. E quando ele ia se encontrar com o Senhor, ele tirava o véu e se mergulhava na presença de Deus e recebia do poder e da glória de Deus. E o rosto dele resplandecia, e ele colocava o véu e descia. Mas chegou um determinado momento que Paulo contou pra gente aqui, gente, em 2 Coríntios 3, que aquela glória, ela começou a desaparecer. Começou a sumir. Já não brilhava mais. Já não queimava mais. E o que Moisés fez? Ele continuou usando o véu, para que as pessoas não vissem que a glória já tinha passado. Ele falou assim, e como se não bastasse Paulo nos admoestar a viver uma vida digna do Evangelho, a sermos cartas vivas, ele fala, tira o véu, se a glória não está aí mais, tira o véu. Por que a gente vai continuar insistindo nisso? E nesse ponto nós temos 2 cenários possíveis. O primeiro, quem esconde algo que nunca foi para fingir que é. A gente está aqui dentro da igreja, gente, com o nosso véuzinho. Só que assim, a gente não é nem Moisés, que Moisés pelo menos teve um encontro
teve o brilho no rosto e colocou o véu. Agora tem gente que vai viver uma vida inteira com o véu, cara, com dons, com um ministério maravilhoso, rico, mas nunca se deixou contemplar pela glória de Deus. E não está escondendo uma coisa que um dia teve, está escondendo uma coisa que nunca viveu, está escondendo uma coisa que nunca teve. Gente, se a Bíblia fala, se o Senhor fala que naquele dia muitos chegarão diante dele e falarão: em seu nome eu expulsei demônios, em seu nome eu preguei, em seu nome eu fui missionário, pastor, apóstolo. E ele vai virar para essas pessoas e falar assim: eu não vos conheço. Se a Escritura fala isso, é porque vai acontecer isso. É porque vai acontecer. Não é que é uma possibilidade remota. Nós corremos o risco, meus irmãos, de vivermos uma vida inteira dentro da igreja, filhos de crente, tataranetos de crente, e nunca nos rendemos à glória de Deus. E nunca deixarmos a nossa vida ser transformada pelo poder e pela glória de Deus, que só quem é transformado uma vez sabe e entende. Existe um véu que está cobrindo coisas que nós nunca fomos, que nós nunca vivemos. E existe o segundo cenário. Quem esconde algo que já foi para fingir que ainda é. Que é o caso de Moisés. Moisés, ele escondia uma coisa que um dia ele teve. Ele escondia uma glória que um dia ele experimentou. E nós podemos viver isso assim, tranquilamente. Gente, tem gente, sinceramente, que vive de uma revelação que teve de Deus há um ano atrás. Eu não estou falando de palavras que o Senhor te entrega para balizar uma temporada, para balizar aquele teu ano. Existem palavras que o Senhor nos entrega que realmente nos acompanham por muitos anos. Eu digo você viver de uma experiência antiga e nunca buscar uma experiência nova. Você viver lá da conferência Shine que teve lá em outubro, gente. Em nome de Jesus, se o Senhor não falou nada contigo depois da conferência Shine em outubro, entra na nuvem, entra na glória. Nós precisamos andar com vinho fresco. Esses dias o pastor, postou uma frase assim: não esqueça de avisar Jesus quando o vinho acabar. É Ele que deposita, a gente é só o odre. Se a gente continuar vivendo das experiências passadas, a gente vai continuar cultivando um véu para esconder que nada novo foi revelado. Ô gente, abrindo o coração, em nome de Jesus, uma chateação pastoral, gente que vive da glória do passado. Ô gente, em nome de Jesus, faz isso comigo não. Vou tomar uma água. Tem gente que chega aqui na igreja, que a gente vai receber e glória a Deus. Ô gente, cada pessoa que entra naquela porta e que procura eu e o João e fala assim: eu quero membrar. Gente, nós pula dessa altura. Porque a gente fica muito feliz. A gente olha e fala assim: ufa, glória a Deus. Mais uma pessoa que foi encontrada, mais uma pessoa que vai ser discipulada, mais uma pessoa que vai ter a família transformada, mais uma pessoa para eu dividir o fardo do meu ministério, o peso do meu ministério. Mais uma pessoa para me ajudar, gente. Fala se o ministério de louvor não pensa isso quando chega um guitarrista. Você fala: glória a Deus. É uma alegria. Mas sabe qual que é a chateação pastoral que a gente tem da glória do passado? É aquela pessoa, gente, que na entrevista pastoral vira pra gente e fala assim: pastor, eu era da igreja tal, eu era da cidade tal, eu era de não sei na onde, agora eu tô vindo aqui pra igreja, glória a Deus, vou membrar aqui. Mas não, pastor, você tem noção não como que eu era lá na minha igreja lá? Não. Eu era líder de jovens. E eu fiz um acampamento de jovens, 500 jovens, pastor, 500 jovens. Eu era líder de casais, e eu cuidava de casais, estava em divórcio. 37 famílias restauradas, só no ministério. Gente, você olha para aquilo ali e você fala assim: glória a Deus, olha a pessoa que o Senhor está conectando à minha igreja. Vou entregar o ministério de jovens para ele, a carta de recomendação. Vou entregar o ministério de casais para ele. Gente, a pessoa vem, ela fica, sei lá,
3 cultos. Um desânimo, uma depressão, uma tristeza. Ai, porque na outra igreja, mas aqui, não, aqui eu vim para ser curado. Meu irmão, a gente é curado servindo, a gente é curado trabalhando. Você viu algum dia Jesus curar alguém e falar assim, seja curado, deite-se e durma? Ou ele curava e falava assim, levanta-se e anda, e movimenta, e vai para cima, e vão embora, que o reino de Deus é um reino de movimento, ele não é um reino estático. Quando Jesus nos chama, ele nos chama para isso. Aí a gente fica vivendo da agora, do passado. Poxa, de quando eu era muito espiritual. Meu irmão, em nome de Jesus, se você era, o Espírito Santo quer fazer você ser 10 vezes mais. Se você servia muito, o Espírito Santo está pronto para te levar ainda mais longe. Se antes era na sua igreja, agora vai ser no seu bairro, vai ser no seu trabalho, vai ser na sua nação. A volta de Jesus está próxima. Eita glória! A volta de Jesus está próxima e nós estamos sendo chamados para pegar o Evangelho até os confins da terra. Gente. Oh, glória, amém? Quando a gente tem essa ideia, meus irmãos, de que a glória do passado, ela passou e que a gente vai ficar usando um véu para esconder aquilo que a gente não carrega mais. Lembre-se, é sempre uma ideia satânica. Esconder e isolar, o Espírito Santo nunca vai chegar no seu ouvido e falar assim, nossa, vamos esconder e isolar? Quem faz isso é Satanás, lá no Jardim do Éden. Ele pecou, Adão pecou, e aí Satanás falou assim, esconde. E aí Deus foi procurar onde ele estava escondido. A gente se esconder, a gente esconder aquilo que a gente não é uma ação do Espírito Santo. Mas também, o Senhor, ele nunca nos expõe para nos humilhar, amém? O Senhor sempre nos expõe para nos curar. E, gente, a palavra, ela é completa. Repita comigo, a palavra é completa. Nós já estamos caminhando aí para os últimos pontos dessa mensagem. Paulo, ele não só bateu muito na gente hoje, mas ele também trouxe a solução. Porque a palavra é uma bênção. Ele nos ensinou como nós devemos nos portar, mas ele também nos ensinou que nós não conseguimos fazer isso sozinhos. Lá no versículo 14, ele encerra o versículo 14 no último pedaço, na parte B do versículo, falando assim, o véu não foi tirado, pois só em Cristo ele é removido. Sabe, meus irmãos, a gente pode enganar o mundo inteiro. A igreja, o pastor, os seus pais, os nossos cônjuges, mas o Senhor nós não podemos enganar. Só que Ele é tão bondoso conosco, que é Ele mesmo que restaura-nos e que faz a obra dele em nós. Paulo, ele deixa um passo a passo. E o primeiro passo que eles deixam é claramente o versículo 14. Somente Cristo, meus irmãos, pode retirar de nós o véu. Pode tirar de nós a hipocrisia. Você fala, Vitória, eu até tento, mas assim, quando eu vou fazer determinada coisa, eu vou e faço errado. Quando eu vou me segurar, eu vou e não consigo me segurar. Porque, meus irmãos, sozinhos nós não venceremos. As pessoas falam pra gente assim, Pastor João, o dia que eu consertar minha vida, eu vou pra igreja. Você nunca vai para a igreja, porque é na presença que a gente é consertado. É com Cristo, é com Jesus que a obra é consumada. Sozinhos, a gente vai ficar remando. O pastor Hernandes Dias Lopes trouxe um exemplo disso. É igual quando a gente compra um carro, gente. Um carro maravilhoso. Pensa aí no carro da tua vida, teu sonho de carro. Deixa eu ver qual que é o meu. Eu não tenho, não curto muito carro. Mas enfim, pensa num carro que você ama. E aí você compra, você coloca toda a tua família dentro daquele carro. Você fala assim, papai comprou um carro, vamos dar um rolezão com o carro novo. E aí você entra dentro daquele carro e você começa a patinar igual os Flintstones. Igual os Flintstones. Ou você vai para trás do carro com a tua família dentro do carro, carro novo, 0 bala. E você começa a empurrar o carro.
Por quê, meu irmão? Você não descobriu que o carro, ele tem um motor. Você não precisa ficar empurrando ele sozinho. Ei, você é um filho de Deus. O tempo que você ficar tentando empurrar a tua vida sozinho, você vai ficar patinando enquanto você não descobrir o motor, que é Cristo. Cristo, ele vai te fazer voar, meu irmão. Não é andar, não. É voar. Ele é o motor, a força motriz das nossas almas, que transforma quem nós somos completamente e que arranca de nós o véu. Nessa perícope ela está falando também, tem um versículo que fala aqui, porque aonde há o Espírito Santo, ali há liberdade. Sabe o que ele está falando para a gente? Ei, é difícil demais viver uma vida escondido, é difícil demais viver uma vida fingindo, é difícil demais ser crente dentro da igreja, ser um capeta no meu trabalho, é difícil. Mas onde há Cristo, ali há liberdade. Ele é quem liberta todos nós de nós mesmos. Isso eu estou pregando para vocês aqui hoje, gente. Eu preguei para mim lá em casa. Eu falei, não, Deus, vou pregar isso aqui não. Porque eu preciso tirar um véu da minha vida também. O altar é muito confortável para a gente disfarçar uma vida cristã medíocre. E eu não quero viver uma vida carregando uma glória que é do passado. Porque eu preciso experimentar a glória de Deus. O segundo passo que ele dá, eu já estou encerrando também, é o verso 16. Ele fala que aqueles que se converteram ao Espírito, esses tiraram o véu. É necessário, meus irmãos, que mesmo com 10, 20, 30, 50 anos de igreja, a gente se converta ao Espírito. Quantas vezes forem necessárias. Nós precisamos nos converter, porque a conversão é aquilo que vai tirar o véu da nossa vida. O que é se converter? A conversão é você estar indo para um caminho e você dar uma meia volta e voltar. Isso é o sentido da palavra conversão. Pode subir o Ministério do Louvor. Essa é a segunda admoestação que ele fala para a gente tirar o véu. Nós precisamos nos render à ação do Espírito Santo, meus irmãos. O Espírito Santo, ele é uma pessoa. Me perdoe, meu irmão, em nome de Jesus. Mas eu me indigno quando nós estamos no momento do louvor da igreja. E eu falo isso por mim. E eu entro e eu saio de um culto sem que eu não tenha ficado emocionada com a presença de Deus. Eu falei isso para a Andresa um dia. Gente, eu faço unha nessa menina, na casa dessa menina aí. Faz o quê? 1000 anos, antes dela vir para a igreja. E não tem um dia, gente, que eu não vou fazer unha na casa da Andresa, que ela começa a falar para mim do Espírito Santo. E o olho dela começa a marejar. E ela começa... Gente, não teve um dia. Eu não estou mentindo. O Espírito Santo é minha testemunha. E eu tô lá fazendo unha e ela começa a contar as coisas mais normais da vida dela. E ela começa a se emocionar. E será que nós ainda nos emocionamos quando nós falamos dele? Do nosso amigo, o nosso amigo Espírito Santo. Ele está disponível, mas ele não invade nada e nem ninguém, ele é convidado. Sabe, a conversão ao Espírito, ela tira o véu. E ele encerra essa perícope no versículo 18. Não só falando sobre a gente tirar o véu, mas a última coisa que ele fala é sobre nós permanecermos sem o véu. Sabe o que faz a gente permanecer sem o véu? A santificação. Olha esse último versículo. E todos nós, com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, que é o Espírito. Todos nós, com o rosto descoberto, somos transformados de glória em glória, dia após dia, semana após semana, mês após mês. Não é hoje, gente, que a gente vai levantar a mão e falar: Espírito Santo, faça uma magia na minha vida e você vai ser 100% transformado. Você pode ser muito transformado, mas o processo de santificação, de tirar o véu, de nos expor, ele é constante. Pode ficar de pé. Vamos orar. Eu amo esse versículo.
A única coisa, meus irmãos, que pode tirar o véu de nós, que finge a gente ser o que a gente não é, viver uma vida cristã que a gente não vive, é Cristo. É uma conversão profunda à pessoa do Espírito Santo. E aquilo que nos mantém de pé, vivos, vivificados, tirando o véu sempre, sem precisar viver com uma máscara cristã, uma máscara de hipocrisia, fingindo que a gente é crente, fingindo que a gente ama Jesus, fingindo que a nossa vida é maravilhosa. É uma ação profunda de santificação, com o rosto descoberto. Com o rosto descoberto, nós somos transformados de glória em glória. Nessa noite, eu espero que o Espírito Santo tenha falado algo com você. E eu queria orar pela sua vida agora. Eu queria te convidar para que, em nome de Jesus, você começasse a clamar ao Senhor por uma transformação verdadeira. Não sou eu quem faz. Eu sou péssima. Eu sou a escória. É o Espírito que opera tudo em todos. Tudo em todos. E se Ele não fizer, acabou. Só Ele pode fazer. Espírito Santo, nós nos humilhamos essa noite perante a sua poderosa mão. Nós nos humilhamos porque nós reconhecemos que nós não conseguimos andar sozinhos, Espírito Santo de Deus. Nós reconhecemos que o mundo lá fora está nos lendo todos os dias. O mundo está vendo a roupa que nós estamos vestindo. O mundo está vendo como nós agimos no trânsito. O mundo está vendo como nós reagimos quando as pessoas nos tiram do sério. Espírito Santo, tem misericórdia de nós. Nessa noite nós nos arrependemos e nós pedimos perdão, porque muitas e muitas pessoas estão indo para o inferno, porque nós estamos sendo a carta que essas pessoas estão lendo. E isso não está sendo agradável ao Senhor. Deus, em nome de Jesus, reescreve a nossa história. Reescreve a nossa vida. Espírito Santo, em nome de Jesus, arranca o véu nessa noite. O véu que nós estamos insistindo em carregar. O véu da hipocrisia. O véu da espiritualidade, da religiosidade. Oh, Espírito Santo de Deus, tenha misericórdia de nós. Em nome de Jesus, nos permita ter um encontro profundo com Cristo. Um encontro profundo com a Tua presença, Deus. Nos permita, Pai, em nome de Jesus, sermos transformados de glória em glória, com o rosto descoberto, Pai. Porque nós sabemos que só nesse lugar, e somente nesse lugar, o véu, ele vai ser retirado. A falsidade vai cair por terra em nome de Jesus. E nós viveremos uma vida cristã à altura do Teu Evangelho.